Olá, sejam bem-vindos. Sou a professora Selma. Nessa aula nós vamos falar sobre a divisão celular, ainda dentro do estudo da citologia, ou seja, o estudo da célula. Existem dois processos de divisão celular, a mitose e a meiose. É o que veremos nessa aula. A capacidade de duplicar-se é a característica mais extraordinária dos organismos vivos. Logo após a fecundação, se divide em duas células idênticas à célula-mãe. Essas duas células se dividem em mais duas, estas em 4, depois em 8, 16 e assim por diante, até o corpo chegar ao tamanho adulto, com aproximadamente 100 trilhões de células na sua constituição. Estamos falando aqui do ser humano. Quanto aos outros seres vivos, o número de células varia de indivíduo para indivíduo. Lembrando que a característica marcante que define um ser vivo é ele ser constituído, ou seja, ser formado por células. Temos indivíduos aí unicelulares e pluricelulares. Caso o ser humano é indivíduo pluricelular. Então vamos usar aqui o ser humano para exemplo. Aqui nós temos então o exemplo da fecundação, que é o encontro, da célula reprodutora masculina do homem, a célula espermatozoide, com a célula reprodutora feminina, que é o óvulo. A célula, o corpo do ser humano, ele é constituído por células somáticas. Aí nós chamamos elas de células 2M, que nós vamos ver mais adiante o que é célula 2M. Já as células reprodutoras, ou seja, o espermatozoide ou óvulo, também chamado de gametas, eles são células do tipo N, que nós também vamos ver mais adiante. Então, a união do espermatozoide com o óvulo vai acontecer num processo chamado fecundação, onde o material genético desse espermatozoide com desse óvulo se fundem, formando a primeira célula que todos os seres vivos foram um dia, tanto os unicelulares quanto os pluricelulares. O nome dessa primeira célula é chamada célula ovo ou também zigoto. Bom, então todos os seres vivos foram um dia uma única célula. Aí, no caso dos indivíduos pluricelulares, essa célula agora vai se dividir por processos de mitose e se multiplicando até formar o corpo do indivíduo. No caso que nós comentamos aqui, o corpo do ser humano, até formar as 100 trilhões de células. Então, assim fomos uma única célula. Hoje, atualmente, o corpo de um indivíduo adulto, aproximadamente 100 trilhões de células. Sendo assim, o objetivo da reprodução celular, ele é complexo, amplo e essencial, porque os seres vivos se multiplicam, por várias finalidades. Se multiplicam para crescer, para repor células perdidas, porque as células, várias células têm um certo tempo de vida, de duração, aí elas morrem, outras são produzidas para substituí-las e para reproduzir também. De forma que os organismos unicelulares, eles se reproduzem e os organismos multicelulares se multiplicam e crescem. Ou seja, nos indivíduos unicelulares, o processo de divisão celular é para a reprodução, para gerar novos indivíduos, Já no caso dos indivíduos
multicelulares, eles começam aí com uma única célula que vai se multiplicando até formar o corpo dos indivíduos. Mas antes de iniciarmos o estudo dos processos de divisão celulares, nós vamos recordar um pouquinho sobre o núcleo, recordar o nome das estruturas que compõem a função, pois nós iremos precisar muito desse conhecimento para que possamos compreender os processos de divisão celular. Então, aqui nesta imagem, nós temos uma célula. Aqui tem a membrana da célula, aqui o citoplasma com as organelas, e aqui nós temos o núcleo. Então, vamos ampliar esse núcleo aqui, para nós vermos a estrutura desse núcleo. Então, aqui nós temos a estrutura do núcleo. Aqui é o retículo endoplasmático granuloso, que é uma organela citoplasmática que está próxima ao núcleo. O núcleo mesmo é esta estrutura esférica aqui. De forma que essa estruturinha aqui dentro do núcleo é o nucleolo, que nós vamos ver agora. Nós sabemos que o núcleo é a estrutura da célula que coordena todas as atividades químicas da célula. É a partir do núcleo que vai garantir todos os processos morfofisiológicos da célula para a sobrevivência e manutenção da vida. Então, aqui nós temos os componentes do núcleo. Temos aqui, compondo o núcleo, o líquido, né, a região fluida, onde fica o mergulhado material genético. Esse líquido é chamado de cariolinfa, ou também pode ser chamado de nucleoplasma. Veja nessa figura aqui. Então, aqui dentro do núcleo, né, tem um fluido gelatinoso aqui, que é o nucleoplasma. O núcleo é composto por uma membrana dupla, chamada de carioteca, também pode ser chamada membrana nuclear, que é uma membrana composta de lipídios, proteínas e alguns glicídios, né, que envolve o núcleo. Então, a membrana é a carioteca. Vamos ver aqui na figura. Então, aqui nós temos o envoltório do núcleo, que é a membrana nuclear, ou também chamada de carioteca. Ela é porosa. Nós vimos lá na videoaula sobre núcleo. Nós estamos recordando aqui que nós vamos precisar de saber o que é carioteca, cariolinfa, alguns conceitos aqui, termos que nós vamos utilizar para estudar agora em diante. O núcleo tem uma estrutura central, que eu já comentei no início ali, que é chamado de nucleolo. Esse nucleolo é um corpúsculo, né, composto de RNA ribossômico mais proteína, cuja função é produzir RNA ribossômico, que está diretamente relacionado à fabricação de ribossomos, que é uma organela onde vai ocorrer a produção de proteína, que é a função aí do DNA e o RNA, que é produzir proteína. Vamos ver o nucleolo. Bom, aqui essa esfera central aqui dentro do núcleo é o nucleolo, que nós acabamos de ver a definição. E no núcleo nós temos o material genético, que é basicamente o DNA. Nós sabemos que o DNA representa as características herdadas dos pais ou dos genitores aí para gerar aí um indivíduo, no caso ser humano, um filho. E o DNA associado a proteínas chamadas histonas, esse DNA com essas proteínas, ele compõe duas estruturas que são de mesma composição, mas formato diferente, que é a cromatina e o cromossomo. A cromatina
esse material aqui, DNA mais proteínas, mais descondensado. Ou seja, ela é solta, ela é desenrolada. E já o cromossomo é essa mesma cromatina enrolada. Aí ela enrola formando bastões grossos, que nós conhecemos muito aí como semelhante a um X. E essa cromatina, ela assume esse formato de cromossomo quando a célula vai se dividir, na hora então da divisão celular. Quando a célula não está se dividindo, esse cromossomo ele se desenrola, ou seja, descondensa, e volta a ser cromatina, no momento em que a célula não está se dividindo. Então, cromossomo é só quando a célula vai se dividir. Lembrando, cromatina e cromossomo é a mesma composição de DNA mais proteínas, só que elas mudam o formato quando a célula está de repouso ou então realizando suas atividades metabólicas, e depois ela assume o formato de cromossomo enrolando aí quando a célula vai passar pelo processo de divisão celular. Aqui nessa figura vai dar para visualizar melhor essa questão de cromatina enrolando e formando cromossomo. Aqui então nós temos uma célula, aqui o núcleo da célula, e cada X desses aqui, ó, são os cromossomos, que nada mais são que cromatina condensada. Então vamos analisar. A célula, antes da divisão celular, possui lá o DNA, essa fita de DNA. Quando essa fita de DNA se adere a essas proteínas chamadas histonas, agora ela recebe o nome de cromatina. Cromatina, quando ela está assim, uma fita, um filamento. Quando a cromatina agora enrola, forma uma espiral aqui, ela vai se condensar e vai formar essa estrutura aqui, ó, que é esse X, que é o cromossomo. Então, vamos fixar bem. Cromossomo, cromatina, nada mais é do que DNA com proteínas, associada a proteínas. No estudo da divisão celular, nós vamos estudar cromossomos do formato simples e cromossomo duplicado. Então, aqui eu tenho um cromossomo simples, aqui eu tenho um cromossomo também, só que ele é duplicado, ou seja, todos os dois aqui equivalem a um cromossomo. Aqui eu tenho um cromossomo, aqui eu tenho um cromossomo, porque às vezes o aluno confunde que isso aqui são dois cromossomos. Não, é um cromossomo, esse X aqui é chamado de um cromossomo. E como ele está duplicado agora, cada parte dele aqui, ó, cada filamento desse aqui, composto por esses dois braços, aqui um braço, outro braço, cada filamento desse aqui agora tem um nome, é chamado de cromátide. Então, são dois filamentos, né? Então, quer dizer que são duas cromátides, elas estão juntinhas, então elas são chamadas de cromátides irmãs. Guardem bem essa questão para nós estudarmos da divisão celular. Especificando mais os estudos dos cromossomos, vamos analisar aqui a denominação das partes que compõem o cromossomo. Então, aqui eu tenho um cromossomo simples, aqui o cromossomo simples, composto por esse braço aqui, superior, e esse braço inferior. E por uma região central, que é uma região estrangulada, que eu vou estar explicando assim no decorrer desses slides, chamada de centrômero. Então, o cromossomo simples ele tem dois braços e um centrômero. Já esse cromossomo duplo aqui, ele tem aqui esses dois braços aqui e esses dois braços aqui. E a região estrangulada, ou seja, uma região mais estreita que une uma cromátide com a outra. Essa região é chamada de centrômero. Assim sendo, o cromossomo duplo ele tem apresenta 4 braços e 2 centrômeros, mas só um é visível. A gente visualiza só uma região.
Aqui no centrômero, que é a região que une as cromátides irmãs, tem uma estrutura proteica chamada de cinetócoro. Então, aqui no centrômero, nós temos o cinetócoro, que é uma estrutura proteica que vai promover aí a união desse cromossomo com as fibras cromossômicas, ou seja, com as fibras lá na divisão celular, chamadas fibras cromossômicas, ou então chamadas fibras do fuso, no caso. Tem fibras do fuso mitótico, quando a célula vai fazer mitose, e tem fibras do fuso meiótico, quando a célula vai fazer meiose. Então, aqui, esses filamentos aqui, ó, são as fibras que vão se unir com o cromossomo através do cinetócoro, que é uma proteína com DNA, a composição dela, aderidas aqui no centrômero. Continuando a falar de termos importantes para que nós possamos compreender o estudo da divisão celular, vamos falar agora de cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são cromossomos semelhantes, tanto no tamanho, na forma e nos genes que apresentam. E vamos falar também de genes alelos, que são genes relacionados às mesmas características e que estão em regiões correspondentes desses cromossomos homólogos. Vamos ver na figura aqui. Bom, aqui então nós temos exemplo de cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos que estão aos pares, um do lado do outro. Então, o que significa cromossomos homólogos? Cromossomos que têm o mesmo tamanho, os mesmos genes ali, estão um do lado do outro. Só que um cromossomo é de origem paterna, veio do pai, e o outro cromossomo é de origem materna, veio da mãe. Então, agora aqui, no cromossomo, as regiões chamadas de genes, tem DNA que expressa, esses genes nada mais são do que DNA, regiões do DNA que proporcionam aí uma característica. Então, região do DNA que determina uma característica, como, por exemplo, característica da cor dos olhos, que o indivíduo vai ter, que, por exemplo, característica da cor dos olhos do pai, aqui característica da cor dos olhos da mãe. Cor do cabelo, característica da cor do cabelo, característica do formato da orelha. Agora, o fato dos genes, da cor dos olhos, por exemplo, aqui do pai, da cor dos olhos da mãe, estão na mesma região nos cromossomos. Observem que o cromossomo da mãe está posicionado aqui, esse gene. O cromossomo do pai está no mesmo lugar. Aí, então, essa posição aqui a gente chama de genes alelos. Então, aqui, genes alelos. Aqui, por exemplo, cromossomo, o gene do pai aqui, na mesma região do cromossomo. Da mãe também, ó. Observe aqui, ó, na extremidade do pai e da mãe. Quer dizer que eles estão da mesma característica, né, que eu dei exemplo, por exemplo, aqui da cor do cabelo do pai, cor do cabelo da nossa mãe. Aí vai determinar a cor do nosso cabelo. Mas lembrando que a determinação de várias estruturas, como por exemplo, cor da pele, cor do cabelo, formato do cabelo, não é só um tipo de gene que determina, não. Por isso que as cores de cabelos variam. Às vezes o pai tem o cabelo preto, a mãe tem o cabelo loiro e o filho nasce com o cabelo castanho, porque não é só um gene que determina, são a combinação de genes que vai determinar a coloração aí. Mas o que nós temos que saber aqui, que a posição dos genes nos cromossomos paternos e maternos determinam aí os genes alelos, estão um do lado do outro, na mesma região dos cromossomos homólogos, dos dois cromossomos homólogos. Agora nós vamos falar de células haploides. Lembra que eu mostrei lá os gametas humanos, espermatozoide e óvulo? Os gametas são chamados de células haploides, porque eles apresentam um cromossomo de cada tipo. Por exemplo, no óvulo da mulher,
ela possui um cromossomo de cada tipo. Por exemplo, a espécie humana, ela apresenta nas suas células do corpo 46 cromossomos. 23 vieram do pai e 23 da mãe. 23 da mãe lá no óvulo, 23 do pai lá no espermatozoide. Então, só aqui na mulher tem só os cromossomos dela. No caso aqui do óvulo. Se fosse retirar lá na pele da mulher, aí tinha cromossomos de 2 tipos, do pai dela e da mãe dela. Agora, no óvulo dela, só tem cromossomos dela. Quando juntar esse óvulo com o espermatozoide, aí vão ter cromossomos dos 2 tipos. Aí, caracterizando uma célula diploide. Aí porque tem cromossomos lá do pai e da mãe. 23 que estava no óvulo da mãe e 23 estava no espermatozoide do pai. Essas células diploides são todas as células somáticas. Células somáticas são todas as células que constituem o corpo, com exceção dos gametas, que são chamadas de células haploides. Então, as células da pele, as células do osso, as células do músculo, esqueleto e todas as outras células, menos as reprodutoras, todas são células do tipo diploide. Só são células haploides na mulher, só o óvulo dela. E no homem, qual que é a célula haploide que ele tem? Só o espermatozoide. O restante das outras células todas são somáticas, do tipo diploide. Então, sendo assim, as células somáticas formam o corpo, são diploides, que a gente utiliza 2N para falar em diploide. Essas células diploides são formadas através da divisão celular por um processo chamado de mitose. E essa mitose começa a partir do zigoto, aquela primeira célula, a partir da fecundação do óvulo do espermatozoide. E os gametas, ou seja, as células sexuais, também chamadas células reprodutoras, então são haploides. A gente utiliza a letrinha N para designar as células haploides. As células haploides, elas são formadas por um processo de divisão celular chamada meiose. Então, meiose é o processo de divisão celular para a produção de células reprodutoras, os gametas. E mitose é o processo de divisão celular para formar células somáticas. Então, aqui, ó, um exemplo de célula haploide. Aqui nós temos uma célula haploide, que é o óvulo. Tem 23 cromossomos haploides, só da mulher. Aqui nós temos a outra célula haploide, que é o espermatozoide, no homem. Ele tem também só 23 cromossomos simples, haploides. Então, aqui nós temos representação de células haploides. Somente as células reprodutoras, os gametas sexuais. Já nessa imagem, nós temos exemplo da célula diploide, que são as células somáticas, que eu já expliquei anteriormente, que tem 46 cromossomos. Aqui os xizinhos representando os cromossomos, sendo desses 46, 23 da mãe, que estava lá no óvulo, e 23 cromossomos do pai, que estava lá no espermatozoide. Agora aqui, na célula diploide, o cromossomo agora é duplo, é duplicado, não é um cromossomo simples, é um cromossomo duplicado. Agora sim, a partir desses conhecimentos, nós vamos trabalhar os processos de divisão celular. Então, o que é um ciclo celular? O ciclo celular é o período entre o início de uma mitose e outra mitose. A célula, então, ela cresce, prepara para a divisão e se divide. Aí eu tenho, então, o ciclo celular. Isso vale tanto para a mitose quanto para a meiose. Então, o ciclo celular, ele compreende as fases de intérfase. Feita essa intérfase, nós vamos poder trabalhar agora os processos de mitose e meiose.
E aí, ambos os processos de mitose e meiose, eles terminam com a citocinese, que é a divisão das células que se formaram a partir desses dois processos, de mitose e de meiose. Então, vamos ver agora o que é esta intérfase. A intérfase é a fase em que a célula não está se dividindo. A célula, depois da divisão, ela está formada, começa a crescer, aí começa a desenvolver os seus trabalhos, por exemplo, a célula da pele, as células dos ossos, do coração, todos vão trabalhar até o momento delas se dividirem. E nós sabemos que as células não têm o mesmo período de duração. Umas células elas sobrevivem e têm funcionamento de 2 meses, outras de 4 meses, outras de semanas, outras de 7 anos. Então, o tipo de células no nosso corpo não tem o mesmo tempo de divisão. Então, a intérfase também, a gente pode dizer, ela é um intervalo entre as divisões celulares, onde ela está desenvolvendo, então, todas essas atividades metabólicas, todo o funcionamento da célula. Essa intérfase, ela é subdividida para nós estudarmos em 3 fases, chamadas fase G1, fase S e fase G2. A fase G1, ela é caracterizada pela célula estar com intensa produção de RNA e proteínas. E é nessa fase que a célula vai crescer. Na sequência da fase G1, temos a fase S. Nessa fase S, ocorre a duplicação do DNA para que a célula possa se dividir. E na fase G2, que é essa sequência após aqui da fase S, ocorre a produção de proteínas também e preparo para a divisão da célula. É nessa fase também que acontece a duplicação das organelas chamadas centríolos, que vão atuar intensamente e essencialmente no processo da divisão celular, tanto mitose quanto meiose. Aqui nós temos este gráfico representando o ciclo celular, observando que a intérfase é toda essa parte aqui desse gráfico aqui, ó, fase G1, que é a fase inicial, fase S, na sequência fase G2. Essa fase, a intérfase, ela compreende o maior tempo da vida da célula. Agora, a divisão celular, ela ocorre em muito menos tempo, aproximadamente 2 horas. Já a intérfase, ela é muito mais longa do que a divisão celular propriamente dita. No caso aqui também poderíamos estar dando exemplo a meiose, que para a célula fazer meiose, ela também vai passar pela fase de intérfase. Então, o que vocês têm que saber? Que a fase da intérfase é muito mais longa do que a fase da divisão celular propriamente dita aqui no ciclo celular. Por que ciclo celular? A célula tem toda a sua vida, seu trabalho, seu metabolismo, depois ela se prepara para dividir, aí depois ela se divide e começa tudo de novo, começa a crescer, começa a produzir as proteínas, começa a produzir todas as estruturas que compõem ela, e assim é no ciclo, enquanto o ser vivo estiver sobrevivendo. Ou seja, enquanto o ser vivo estiver vivo. Bom, então sabemos que a intérfase ela é comum tanto para os processos de divisão celular mitose e para meiose. Vamos estudar então primeiramente agora a mitose. Então a mitose é um processo de divisão celular onde uma célula dá origem
a duas novas células com a mesma constituição dela, a mesma quantidade de cromossomos que ela tem. Ela vai fazer células iguaizinhas a elas, ou seja, podemos falar assim, vai fazer clone dela mesma. Células da pele formando as células epiteliais formando células epiteliais, células conjuntivas formando células conjuntivas, células ósseas formando células ósseas, com a mesma composição cromossômica, com o mesmo material genético. As funções da mitose: regeneração de tecidos, células, por exemplo, da pele que foram lesadas, que foram danificadas, que morreram, são substituídas por células novas. Os indivíduos unicelulares fazer reprodução assexuada, por exemplo, uma bactéria que é unicelular, que para ela produzir outra bactéria, ela vai fazer a divisão celular por mitose, cópia dela, igualzinha a ela. Renovar os tecidos, semelhante aqui à regeneração dos tecidos. No caso aqui específico aqui das células mortas, né? Para outras células virem substituí-las. Para o crescimento do indivíduo, como nós já vimos, que era um indivíduo, ele vai crescendo e para isso vai multiplicando as suas células, no caso dos indivíduos pluricelulares. Assim, promovendo o desenvolvimento desse indivíduo e a sobrevivência desse indivíduo, através do trabalho metabólico das células o tempo todo. A gente estando dormindo ou acordado, as células trabalhando, se dividindo e fazendo seu metabolismo para garantir a nossa vida, a vida dos seres vivos. O processo de divisão celular, no processo de divisão celular, as células passam por várias fases, por várias ocorrências, por várias situações morfofisiológicas. Né? O processo, essas situações aí, essas ocorrências, para efeito de estudo na biologia, elas receberam nomes. Então, a mitose, ela compreende aí 4 fases. Sendo a primeira delas a chamada de prófase, terminando as ocorrências aqui na prófase, na sequência tem a fase da metáfase, terminou a fase da metáfase, nós temos a fase da anáfase, terminou a fase da anáfase, nós temos a telófase. A telófase, então, termina, no caso da mitose, com a formação de 2 células. Só recordando, na mitose, uma célula se divide, dando origem a 2 células iguaizinhas à célula inicial. A gente chama ela de célula mãe, e essa aqui de células filhas. Ou seja, essa célula que se dividiu e virou 2. Esse é o processo de mitose, 2 células idênticas, com o mesmo material genético, os mesmos tipos de cromossomos. Agora, então, nós vamos ver cada uma das fases da mitose. A primeira fase, então, a prófase. A prófase é a fase mais longa da divisão da célula por mitose. O que acontece nessa fase? Observe aqui, nós temos uma célula. Aqui, quando a célula ainda não está se dividindo, o DNA com proteínas, lá, as histonas, ele recebe o nome de cromatina. Ele está em forma de filamentos, né? Em forma de filamentos. Aí aqueles filamentos, eles vão se enrolar. A cromatina, então, agora vai receber o nome de cromossomo. É esse X aqui, ó. Esse X aqui. Eu já expliquei para vocês que a cromatina é DNA com proteínas desenrolado. Enrolou, formou esse X aqui. Aí nós temos os cromossomos. Essa cromatina formando esse X, a gente chama de condensação, formando o cromossomo.
Aquele nucleolo lá do núcleo, que estava aqui nessa imagem, está dando para ver, mas já comentei com vocês nos primeiros slides aí, o nucleolo, que é aquela estrutura esférica aqui no núcleo da célula, ele se desintegra. A gente fala desaparece, mas a palavra mais apropriada é desintegrar, porque ele não vai sumir, porque depois ele vai retornar no final do processo da mitose. É nessa fase também que aqui nós temos as organelas centríolos. Aqui eu tenho um par de centríolo e outro par de centríolo. Esses centríolos, então, são organelas, né, que formam aí as fibras do áster e as fibras do fuso mitótico. Então, nessa hora aqui aparece, então, nessa fase da prófase, as fibras do fuso mitótico. Então, essas são as ocorrências, o que acontece com a célula na fase que nós chamamos de prófase. É nessa fase também que os centríolos vão se dirigir para as extremidades das células, cada um para uma parte da célula, um para cá, um par para cá e outro par para cá, que nós vamos ver nas outras fases. Terminou a prófase, agora vamos à próxima fase, que é a metáfase. Nessa fase da metáfase, aqui eu tenho duas figuras exemplificando a fase da metáfase. Ambas são a mesma coisa, só muda a posição aqui, um que está aqui na horizontal, outro que está na vertical, os cromossomos na vertical, os cromossomos na horizontal, mas é a mesma coisa, só um modo de ver a célula, mas se aparecer nas provas você já sabe. Então aqui nessa fase, os centríolos, que são esse parzinho laranjadinho aqui, eles já estão posicionados, né, nos polos da célula, cada um na extremidade da célula, lado oposto da célula. Aí, as fibras do fuso mitótico, o que elas vão fazer? Vão se ligar aos cromossomos, naquela região que eu já falei para vocês, né, que é naquela estrutura do cromossomo que é o cinetócoro, e vão fazer o que com esses cromossomos? Vai alinhar esses cromossomos aqui, ó, um abaixo do outro, ó, um abaixo do outro e no centro da célula. Então fala que formou uma placa equatorial. Lembra lá do Equador? É no centro, né? No caso, no centro do globo terrestre e no caso, no centro da célula, placa equatorial. Então essas são as características da fase da mitose chamada de metáfase. Terminada a metáfase, segue as fases da mitose agora com a próxima fase, que é a anáfase. O que vai acontecer com a célula nessa fase de anáfase? Aqui nós temos, né, duas células em fase de anáfase. Nesta fase, vai acontecer a duplicação dos centrômeros, que são essas estruturinhas centrais aqui do cromossomo, que eu já expliquei anteriormente. Quem tiver em dúvida, volta lá no início da aula. Vai acontecer a duplicação dos centrômeros. Aí, os cromossomos são divididos. Os cromossomos são divididos em dois cromossomos filhos, ou seja, aquelas cromátides irmãs que compunham o cromossomo, elas são separadas. Cada cromátide agora era um X, não era? Agora o X se desfez, ou seja, o X significava duas cromátides irmãs. Então, uma cromátide veio para um lado da célula e a outra cromátide por outro lado. Essa figura aqui está mostrando só 4 cromossomos, né? Agora separando os 4 aqui. Mas nós estamos só para exemplificar, porque nós sabemos que a mitose trabalha com célula somática, e no caso do ser humano, nós temos que está aqui com 46 cromossomos, né? Mas nós estamos só dando exemplos aqui do que está acontecendo com os cromossomos, não um exemplo do número total, da totalidade, que nem caberia aqui na imagem, né? E aí, separado essas cromátides irmãs, chamada que era cromossomos filhos, essa fibra do fuso mitótico aqui, que é fibra proteica, constituída de proteína, ela vai encurtar, puxando
essas cromátides irmãs para a extremidade da célula, para os polos da célula. Então, essas ocorrências aqui, isso aqui está acontecendo com a célula nessa fase da mitose chamada anáfase. Terminando a anáfase, nós vamos na sequência com a telófase. Agora, na telófase, o que está acontecendo com a célula? Os cromossomos já chegaram aos polos. Aqui nessa figura está dando para ver, não. Os cromossomos já chegaram aos polos, agora eles vão se desenrolar, agora eles vão virar aquele filamento que é cromatina. Os cromossomos agora se desenrolaram, agora eles são denominados então de cromatina. O que vai acontecer nessa fase também? Desaparece os centrômeros, o nucleolo que tinha desintegrado volta, reintegrar, agora duplicado aqui nas duas células, né? A carioteca, que é a membrana da célula, se reintegra, volta a se formar e agora vai acontecer a divisão, na sequência vai acontecer a divisão do citoplasma, divisão citoplasmática, chamada de citocinese. Aí, a partir da citocinese, as células vão se separar e terminou o processo da mitose, que começou com uma única célula e vai terminar com duas células iguaizinhas à célula que deu origem a elas, a célula mãe. Então, as filhas são idênticas, são clones da mãe. Lembra que nós estamos falando de células somáticas. Vamos estudar um pouquinho mais da citocinese, que é a divisão do citoplasma. Aqui, então, nós temos aquela fase que nós estávamos vendo agora, que é a telófase. Ocorreu aqui, ó, um invaginamento aqui da membrana plasmática e o rompimento dela, que é a divisão aqui do citoplasma da célula, formando então duas células. A citocinese que nós vimos até agora foi a citocinese nos animais, que é a divisão do citoplasma pelo estrangulamento ou invaginamento da membrana e divisão do citoplasma. Agora, quando a gente fala em divisão celular, citocinese nas células dos vegetais, ou seja, das plantas, ela é um pouco diferente. Não vai acontecer esse invaginamento da membrana. Aqui então nós temos exemplo de uma célula vegetal. Nessa célula vegetal tem as estruturas, as organelas citoplasmáticas aí, o complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi aqui durante a divisão celular vai formar bolsas membranosas que vão se fundir e formar essa estrutura aqui, chama fragmoplastos. Essa estrutura aqui agora, que ela vai se expandir e chegar aqui na membrana da célula e romper e separar essas duas células, formar essas duas células. Então, nas células das plantas, a citocinese ela acontece de dentro da célula para fora. Aí nós chamamos esse tipo de citocinese de centrífuga, que acontece de dentro da célula para fora. Já a citocinese nos animais, que acontece de fora para dentro, estrangulamento da membrana, divisão para dentro da célula, aí nós chamamos de citocinese do tipo centrípeta, de fora para dentro da célula. Sendo assim, uma questão que pode cair muito na prova é falar dos centríolos na divisão celular das plantas, e é uma questão errada, porque os centríolos eles são presentes na divisão celular aqui das células animais. Nas células das plantas já não tem esses centríolos, é o fragmoplasto que vai fazer essa divisão celular aí. É uma questão que pode cair nas provas de vocês aí. Tipo de citocinese das células vegetais e das células animais. Agora nós vamos passar para a divisão celular chamada de meiose. Aí eu vou gravar uma outra videoaula
que eu vou denominar ela como parte 2 da divisão celular. Até lá!